Bom dia, alunos do 7º ano. Nessa semana, a nossa aula será sobre a classificação das plantas, tá? Então, eu vou estar falando para vocês como que as plantas são classificadas, os grupos de plantas que existem. No planeta Terra, gente, há uma grande diversidade de plantas, certo? Nós sabemos que existem inúmeras variedades de plantas, de diferentes formas, com características diferentes, e para facilitar o estudo e a compreensão das plantas, existe uma classificação científica. E nessa classificação foram utilizados alguns critérios, como a presença ou ausência de tecidos condutores de seiva, presença ou ausência de sementes e presença ou ausência de frutos. Então, esses foram os critérios estabelecidos. De acordo com esses critérios, as plantas são classificadas em 4 grandes grupos, que são o grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Vamos começar pelas briófitas. Elas são plantas de pequeno porte, né? Elas alcançam poucos centímetros. Elas vivem em locais úmidos e sombreados. Elas se desenvolvem diretamente no solo ou ocupam a superfície de troncos de árvores ou de rochas. Elas apresentam uma característica específica, que é só delas, que é de ser avascular, ou seja, elas não possuem tecidos condutores devido a apresentarem um tamanho pequeno, né? Então, a condução de água e sais minerais das suas raízes para as demais estruturas do corpo é realizada de uma célula para outra e na água. Então, elas necessitam de água para a reprodução, o que as torna dependentes de ambientes úmidos. As briófitas não possuem sementes, raiz, caule ou folha verdadeira, nem flores e frutos. O que elas possuem são estruturas que são semelhantes à raiz, ao caule, à folha. São estruturas chamadas rizoide, cauloide e filoide. Os exemplos mais comuns das briófitas são os musgos e as hepáticas, mais conhecidos, né? Então, aqui estão imagens de briófitas, vocês já devem ter visto, mas nesse momento que vocês estão aprendendo que essas plantas se chamam briófitas, né? Aí tem o musgo, tem as hepáticas. As hepáticas é a última imagem, gente. Elas têm esse nome porque tem o formato de um fígado. Por isso que elas recebem esse nome de hepáticas. São todas plantas de tamanho pequeno, elas vivem em ambientes úmidos, né? Ou estão no solo, ou em tronco de árvores, ou em rochas, como vocês estão vendo aí. E são avasculares, né? Característica principal, elas não têm tecidos condutores, por por serem de pequeno porte, né? Teriam um tamanho muito pequeno. As pteridófitas, gente, elas são vasculares, diferente das briófitas, ou seja, elas já possuem tecidos condutores. Elas possuem raiz, caule e folha verdadeira, a maioria é terrestre e vive preferencialmente em ambientes úmidos e sombreados. Elas não apresentam flores, nem frutos e nem sementes. O caule é subterrâneo e horizontal, chamado de rizoma. As folhas se dividem em folíolos e na época da reprodução surgem pequenos pontos escuros chamados soros. E nos soros são produzidos esporos, que são estruturas reprodutivas. As pteridófitas também necessitam de água para a reprodução. Exemplo das pteridófitas são as samambaias, as avencas, os licopódios e cavalinhas. Então, as pteridófitas, na época de reprodução, elas apresentam uma estrutura
que são pequenos pontinhos escuros nas folhas. Quem tem ou já viu samambaia, já reparou que tem uma época que começa a formar esses pontinhos escuros nas folhas. Então, essa época é a época de reprodução das samambaias. Então, aqui estão as imagens das pteridófitas, samambaias, avencas, e estão os soros aí. São esses pequenos pontinhos escuros que surgem na época da reprodução. As gimnospermas, gente, elas vivem em regiões de clima frio ou temperado. No Brasil, ocorrem em altitudes elevadas, nas regiões sul e sudeste. São vasculares, possuem tecidos condutores. Elas têm raiz, caule e folha verdadeira. Algumas espécies apresentam folhas em forma de agulha, o que diminui a perda de água por evaporação. Elas apresentam sementes nuas, pois não há produção de frutos. Então, a característica principal das gimnospermas, gente, é que elas vão apresentar sementes, mas as sementes vão estar nuas, não há produção de frutos, essas sementes não vão dar frutos. Exemplos das gimnospermas a araucária, que é o pinheiro do Paraná, o mais conhecido de exemplo de gimnospermas, o pinheiro bravo e a sequoia, que é nativa da América do Norte. Então, aqui tem exemplos de gimnospermas. As gimnospermas, então, como eu já falei, apresentam um diferencial das outras, que é a produção de sementes, porém essas sementes não produzem frutos, né? Então, aí tem o pinheiro do Paraná, a sequoia e a sica. E o pinhão que vocês estão vendo ali acima, é a semente do pinheiro. Então, muitas pessoas acham que o pinhão é o fruto do pinheiro, mas na realidade não é. O pinhão é a semente, tá? As gimnospermas não apresentam frutos. E o último grupo é das angiospermas. Elas são plantas mais comuns e abundantes, né, que nós encontramos em maior quantidade. São encontradas em vários tipos de habitat, podem ser de pequeno ou grande porte, são vasculares, possuem tecidos condutores, possuem raiz, caule, folha, semente e, diferente das demais, elas apresentam flores e frutos. Então, a característica principal das angiospermas é de apresentar flores e frutos. As sementes são protegidas pelo fruto e o desenvolvimento de estruturas da flor é o que dá origem ao fruto, certo? Nesse grupo, nós vamos ter uma infinidade de plantas. Todas apresentam flores e frutos. Então, aqui tem os exemplos das angiospermas, tem aí o maracujá, a orquídea, a laranjeira e a vitória régia. O fruto, gente, é desenvolvido no ovário da flor. Nós vamos ver nas próximas aulas sobre isso. Então, o fruto é desenvolvido no ovário da flor feminina, certo? Então, gente, eu encerro aqui a nossa aula. Qualquer dúvida na resolução de exercícios, vocês podem perguntar. Bons estudos, ficam com Deus.